Localizado a 140 quilômetros da cidade maravilhosa, Arraial do Cabo é considerado um paraíso ecológico do litoral brasileiro. Sua paisagem se torna um verdadeiro espetáculo da natureza, local onde o sol escolhe passar o inverno. Um lugar mais bonito não há. Arraial é o sol, é o mar, é cidade de gente feliz, de gente feliz. Qualidade de vida é assim, Arraial que foi feito pra mim, e daqui eu não saio jamais. Arraial do Cabo, são praias e praias, não dá pra esquecer de você. Arraial do Cabo, e o povo cabista faz por merecer. A cidade é feita de sol, pescadores com rede e anzol, um mergulho profundo no azul do mar. Vou dizer pra você o que eu fiz, eu nasci na cidade feliz, e daqui eu não saio jamais. Arraial do Cabo, são praias e praias, não dá pra esquecer de você. A vista faz por merecer. Bom, nós estamos aqui na Praia dos Anjos, né? Antigamente conhecida como Praia da Rama, e eu vou explicar para vocês por que se chama Praia dos Anjos. Na verdade, alguns moradores antigos contam a história que aqui, na época que ainda tinha muitas dunas aqui, havia uma sepultura, e nessa sepultura que era de uma criança, havia um anjo, né? Era uma estátua de um anjo. Então o pessoal costumava chamar aqui de Praia do Anjo. Então esse nome foi ficando, então acabou se tornando Praia dos Anjos. Mas aqui se chamava Praia da Rama. Foi onde o navegador Américo Vespucci, aqui ele chegou. Foi a Praia da Rama que ele batizou. Aí fomos crescendo e a fama se espalhou. E a região dos lagos foi aqui que começou. E agora nossa independência já chegou, já somos cidade bonita e que Deus abençoou. Nós estamos aqui no Marco Histórico de Arraial do Cabo, como vocês podem ver, aqui tem uma placa comemorativa, né? Falando da chegada de Florentino Américo Vespucci, né? Que era um navegador italiano, mas ele estava a serviço da coroa portuguesa. Em 1503, como vocês podem ver ali na placa, ele chegou ao local, né? A bordo da nau Breton, né, eles desembarcaram aqui com 24 homens, como eu já havia dito anteriormente, 12 canhões, diversas armas e grande quantidade de munição. E como vocês podem ver, todo esse local aqui foi preservado, né? Ali no fundo nós vemos o marco, a pedra que foi colocada no obelisco. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos aqui no obelisco de Américo Vespucci, né? É uma peça feita de rocha, né? Ela tem 1,20 m de altura, 30 centímetros de largura. Você pode ver que aqui, ó, vocês podem ver que é a Cruz de Malta aqui, e aqui a inscrição do ano, 1503. Aqui ao fundo, aqui nas minhas costas aqui, vocês podem ver o poço, né, onde esses 24 homens foram desembarcar, eles deixaram aqui, né, eles se serviam da água daqui, da água que nesse lugar. Durante até a metade do século XX, esse poço era usado e o pessoal se servia da água desse poço. Então aqui nós guardamos um aspecto histórico aqui de grande relevância para a cidade de Arraial do Cabo. Nós estamos aqui em frente à Casa da Pedra, né? Nós sabemos que Américo Vespucci desembarcou aqui em 1503 e ele deixou aqui nessa fortaleza, ele deixou 24 homens, né, para cuidar, proteger, na verdade, essa feitoria aqui. Como vocês podem ver, a casa é bem grande. O muro se estende até ali a curva da entrada do porto, né? Nós não podemos entrar porque hoje é uma propriedade particular. Vocês podem ver aqui ao fundo, nós temos a igreja matriz de Arraial do Cabo, né? A primeira igreja onde teve a primeira missa em tempo fechado. Vocês podem ver que lá na inscrição dela lá, está lá a data, 1503. A primeira missa de tempo fechado no Brasil foi realizada em Arraial do Cabo.
3 casas que elas ainda guardam ainda, tá vendo? Seu formato original dos primeiros anos aqui da história de Arraial do Cabo. Vocês podem ver que tem uma aqui, que tem até a data, 1941. Se nós formos comparar algumas fotos antigas, nós vamos poder detectar que nós vamos encontrar essas casas nessas fotos. Ainda guarda ainda sua história. Bom, o que pouca gente aqui sabe sobre a história de Arraial do Cabo, que aqui na verdade era o Cabo Frio. Quando eles descobriram isso aqui, e o nome foi dado Cabo Frio por causa do acidente geográfico, Cabo, é um cabo, nós sabemos que Arraial do Cabo é um cabo, e frio por causa do fenômeno ressurgência. Aqui é uma zona quente, mas de água gelada, justamente por causa do fenômeno ressurgência. Então ficou conhecido como Arraial do Cabo Frio, porque se tornou um arraial porque aqui ficaram os pescadores e o desenvolvimento seguiu para onde hoje é Cabo Frio, que antigamente era a cidade de Santa Helena. Em 1615 foi fundada a cidade de Cabo Frio. A partir desse ano, o desenvolvimento começou a crescer para aquele lado de lá. Você vê que lá construíram o Forte São Mateus, construíram a igreja da padroeira de Cabo Frio, que é Assunção, e nós vemos que isso aqui, na verdade, ficou um pouco esquecido. Arraial foi desenvolvendo lentamente até o século XIX, até o princípio, metade do século XIX. E depois nós vamos ver que a história foi desenvolvendo muito lentamente. Em 1940, mais ou menos, fundaram aqui a Álcades, a Companhia Nacional de Álcades. E aí trouxe um grande desenvolvimento para a história de Arraial do Cabo. Em 1985, Arraial do Cabo se emancipou politicamente de Cabo Frio, tendo como seu primeiro prefeito, o então conhecido Renato Viana. E assim Arraial do Cabo conquistou um espaço. Então nós podemos entender que Arraial do Cabo ele não tem só 28 anos de história. Na verdade, Arraial do Cabo tem 510 anos de história. 28 anos ela tem de emancipação política, enquanto Cabo Frio tem 398 anos de história. Portanto, Arraial do Cabo é mais antigo, porque tudo começou aqui. Inclusive, nós estamos na segunda cidade mais antiga do Brasil. Eu nasci onde é a Praça da Independência, ali perto do Clube Guarani, naquela subida da igreja. Eu nasci no dia 30 de janeiro de 1930. Eu tenho 83 anos de idade. E de forma que é o seguinte, naquela época eu me lembro, existia uma rixa muito grande entre Praia do Anjo e Praia Grande. O pessoal da Praia do Anjo não podia namorar o pessoal da Praia Grande. Nem o pessoal da Praia Grande podia namorar o pessoal da Praia do Anjo. Só entrava na família se tivesse alguém conhecido, amigo da família. O meu pai, por exemplo, é da Praia do Anjo. Minha mãe é da Praia Grande. Mas ele só casou com minha mãe porque ele era amigo do meu tio, José Calixto. E por isso ele começou a frequentar a casa da minha mãe e casou com ela. Mas naquela época não podia não. A emancipação de Arraial do Cabo começou comigo e Hermes Barcelos. Hermes Barcelos tinha um grande prestígio, era um homem muito inteligente, e ele andava-se comigo. Nós nos encontramos ali na Praça Independência, esquina da atual Avenida Leonel Brizola. Então ele me disse: Reinaldo, arranja uns pescadores, leva em minha casa para nós conversarmos, porque o Arraial do Cabo, enquanto nós não emanciparmos o Arraial do Cabo não vai sair disso aí. Então, da emancipação, eu levei o Wilson Simas, levei Walter Soares Cardoso, levei Valdir Andrade da Costa, levei Alex e levei outros, lá na casa de Hermes Barcelos.
Hermes Barcelos lá fez uma explanação sobre o Arraial do Cabo, que era preciso nós termos no mínimo 10 mil habitantes, 2 mil eleitores com carência, e outras coisas, expansão territorial e 5% da renda bruta do Estado. Então daí nós começamos a fazer reuniões no Guarani. Nós não tínhamos ainda os 10 mil habitantes, mas Hermes arranjou no IBGE para nós fazermos o recenseamento do Arraial do Cabo. E nós conseguimos 10.300 habitantes. Quando fizemos isso tudo, que foi aprovado no Rio de Janeiro o plebiscito, nós fizemos um plebiscito e tivemos 6.546 votos sim, 158 não, 31 nulo e 21 em branco. Então fizemos o plebiscito, daí foi a Câmara lá, homologou, e também o TRE, e aí foi marcada a eleição. O sítio é o seguinte, o sítio é que aquele sítio ali era de um italiano, chamado Sr. Redman, e de forma que ele lá vendiam laranja, vendiam muito abacate, essa pinha, goiaba, araçá, e eles vendiam. Depois eles passaram o sítio para um outro camarada que trabalhava no Farol do Cabo, e ele, não podendo ficar no sítio, ele entregou a um cidadão daqui, o senhor Almeida, para tomar conta do sítio, e ele lá plantava essas frutas para vender. Por isso se chama assim. Aqui são as diversas medalhas. Eu tenho, isso aqui é medalha, isso aqui é ciência, arte e ciência, eu ganhei. Isso aqui é da Arte Pop, daquele, esse aqui do primeiro selo que foi lançado no Arraial do Cabo. Mas aqui eu tenho outras, da Câmara Municipal de Vereadores, elogios. Tem lá certificado de reconhecimento também do Rotary Club Internacional, diploma de honra mérito, certificado do Rotary Club. Eu tenho um da Ordem dos Advogados, que não está aqui também, Ordem dos Advogados do Brasil, a parte lá de Cabo Frio. Deixa eu ver se é esse aqui, a Academia Cabista, da Ordem dos Advogados, esse aqui. Isso aqui eu ganhei do Egito também. Uma história que eu dei, eles me trouxeram um papiro, tirei. Diploma de honra mérito aqui da maçonaria, da Escola de Polícia do Rio de Janeiro. E aqui outras coisas que eu faço, isso aqui da Câmara dos Prefeitos. Isso aqui também. Eu fiz segurança Getúlio Vargas. Eu, num choque de polícia no Rio de Janeiro, fizemos segurança Getúlio Vargas e eu ganhei essa coleirinha aqui, que foi o garçom que me deu um presente. Isso aqui é a caneta que emancipou o Arraial do Cabo. Eu fiz parte da emancipação de Arraial do Cabo. Isso aqui antigamente, também quando os colonizadores vieram aqui, eles trocavam louça por alimentos. E esse aqui é um dos alimentos que eles trocavam, uma das louças. Isso aqui também, eu sou artesão também. Isso foi eu que fiz. Eu fiz 3 dessa aqui. Tinha uma turista que usava isso no pescoço. Isso aqui foi eu que fiz também. O farol. O farol do carro. Eu que fiz. Aqueles bichinhos foi eu que fiz também. Olha o tamanho do marisco que tinha antigamente aqui na Arraial do Cabo. Hoje não tem mais desse tamanho, difícil. Esse aqui faz parte do folclore
do boi de reis que tinha na Arraial do Cabo. O resto está tudo desorganizado aí porque eu desativei porque não deu mal para mim trabalhar há 83 anos. Aqui são alguma coisa, máquina antiga. Máquina antiga, essa máquina aqui era de uma mulher que ela, para pagar essa máquina aqui, pagou com ovo de galinha as prestações. Tem aqui os outros. E depois tem isso aí. Agora, sobre o que é isso? Tem esse livro aí, ó, tem isso aí que é a Arraial do Cabo. Aquele ali, ó. Aquele lá é o que chamava o lobisomem no Arraial do Cabo, Chá. Isso aqui são pedras indígenas. Isso aqui, perto dessa casinha aqui, essa casinha aqui é do vigia de pesca na Praia Grande. Perto dessa casinha aí foi tirado esqueleto por Ana Maria Cristina, do Museu Histórico. Tirou ossos de 4.000 anos de idade. O Brasil só tem 2.000 anos, ou 500 anos. E ali foi achado esqueleto de 4.000 anos. Isso aqui é o tubarão-baleia que encalhou na Praia Grande. Lá, a Ilha do Farol, onde está aquele... Lá tem muitas lendas lá de assombrações. Aquilo ali, ó. Aquilo ali é um pedaço do dirigível que caiu na Praia do Forno, na Ilha do Farol. Dirigível. Aquilo lá, o primeiro instrumento da banda de música no Arraial do Cabo. E assim por diante. Aqui é um pouco do livro que eu tenho aí, tem diversas coleções aqui, tem ali também. Aqui eu tenho fotos do Arraial do Cabo, mas não posso dar, tem muitas fotos antigas. Por isso tem uma foto aqui. Tem uma foto aqui que... Esses canhões aqui que era do Arraial do Cabo. Tá vendo? Esse aqui tem o emblema de Portugal. O tubarão-baleia. Essa aqui no Arraial do Cabo foi uma das casas mais antigas do Brasil. Era a Casa da Pedra. Entendeu? A casa que foi feita para Américo Vespucci ficar aqui 5 meses fazendo as pintorias. Tem uma árvore até em cima da casa, tá vendo? Em 1935, eu já encontrei essa casa já em ruínas. A Rua dos Feios tem o nome porque lá o nome verdadeiro daquela rua era Rua Gonçalves Dias. É até um nome muito bonito. Mas tinha lá umas 3 famílias que tinha muita gente feio. E por isso ficou o nome Rua dos Feios. Apelidos. É bíblico. Porque quem foi Jesus Nazareno? O Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é apelido. Jesus é uma coisa. Jesus de Nazaré é a cidade onde ele nasceu. Ele era filho de quem? Do carpinteiro. Filho de Maria. Jacó era filho de Abrão. Abrão era pai de Isaac. E assim por diante. Então os apelidos é o seguinte. Numa cidade grande, é mais fácil saber por nome de família, sobrenome de família. E no lugar pequeno, é mais difícil saber o nome de família, é mais fácil saber por apelidos, porque os apelidos
é mais fácil identificar a pessoa. Por exemplo, meu nome, o nome do meu pai é Antônio Martins Fialho. Não tinha só Antônio Martins Fialho aqui. Tinha meu tio que chamava Antônio Martins. Joaquim, da mesma maneira. Joaquim Martins Fialho. Então a gente dizia Antônio de Olga, que era minha mãe, Reinaldo de Antônio, fulano. Por isso que eles chamavam de apelidos. Outra coisa que o povo, não é só em Cabo Frio, não, o povo em geral diz que o cabista diz, ô galo. E por que então que chamam o notícia, o cabra da peste, o cacará? Por que no Rio de Janeiro diz assim, o bicho, o cara, o coroa, o velho? É todos esses dizeres. O mineiro diz assim, uai, apanha isso, essa coisa, não é? Esse trem para mim, às vezes é uma caixa de fósforo. E o sulino, quando encontra com o outro, diz, ô tê, o nortista diz, ô meu. Então, aqui, quase sempre se cumprimenta o galo, é quando uma pessoa se conhece o outro, ô galo. E daí, galo? Isso daí é para ele dizer o que tinha acontecido com ele no dia que ele não teve condições de falar naquele dia, então ele está pedindo para ele contar alguma coisa. Fala, fulano. Porque eu não me incomodo. Quando dizia fulano vai em tal lugar assim, dizia não tem nada com isso. No espaço a ideia principal era trazer mesmo a cultura da cidade para não deixar perder. E pensando em memória mesmo, a gente trouxe a rede de vírus, o resgate da rede Maia, seu Gamalho é o professor, ele ensina, mesmo aos 87 anos, a ensinar a prática da rede de canoa, que é a pesca artesanal. Dona Glória que vem perpetuando aí uma atividade que há séculos trazida pelos portugueses e os cabinistas fazem. E junto com isso o artesanato também, todo tipo de artesanato é feito aqui na casa. O principal na casa é o resgate do nosso acervo. A gente tem um tratamento com a nossa história, um trabalho assim diferenciado, né? A gente trabalha com exposições, contando a história da cidade, contando a história das famílias, assim, com o acervo pessoal. A casa tem 2 anos, mas esse projeto tem 1 ano, que está mais sólido. A gente está na 3ª exposição. Essa exposição que tem aqui dentro é a renda de bicos. Uma coisa assim para 2014 são as contações de história. A gente tem uma profissional da área que a gente está bolando para ela começar essa história, trazer um pouco esses adolescentes a pensarem mais no que é a cidade, o que ela foi, por que eles vivem assim, por que somos tão alegres, porque somos tão assim caricatos para as outras cidades, né? Aqui é a nossa sala de exposição. Aqui, ó. A gente vem contar um pouquinho da história com essas fotografias que são na década de 50, 40, até 60. Das canoas
E é uma prática que até a chegada da álcool ele era 100% na cidade. Escultores, né, em madeira, nomes como Mudim da Rasa, Davi Morse. Aqui uma maquete dos naufrágios, que também é um assunto que a gente deve uma orientação, uma explicação, informação à população, porque na nossa costa aí são muitos naufrágios que são muito explorados pelos turistas e que as pessoas da cidade não conhecem a história, nem sequer das embarcações. Uma rede natural, feita pelos alunos, é que ela era praticamente esticada aqui, porque a rede tem um centro da rede, ela passa a ser as malhas menores e mais grossas. A senhora vê que aqui ela é mais fina e as malhas são maiores, tá vendo? Uhum. Por quê? Porque aqui recebe o impacto do peixe. Aqui. Então ela é mais alta, mais grossa e a malha é menor. Porque toda a quantidade de peixe morre aqui no centro da rede. Aqui é industrializado. Mas não se compara nunca com a nossa rede. Porque na hora que ela rasga, para a senhora consertar é um desacerto tremendo. A outra não, sabendo consertar, ela fica perfeita. Era dito que lugar. Era riquíssima em pescaria. Então a gente se dedicava, não tinha outro meio. O segundo meio de vida era quando não tinha pescaria, fazer lenha no morro para vender. Fiz muita lenha lá no alto do morro, para cima, para vender e para uso de casa, né? Depois é que eu me dediquei à pescaria mesmo, sabe? E da pescaria, olha aqui o que se faz, viu? Quem sabe fazer rede. A canoa, às vezes está de gancho, porque na Praia Grande usa muito fazer o gancho. É peixe que vem bonito, cavalo, outros peixes vêm costeando pela praia. Então eles mandam fazer um cerco, mas não só quando é grande quantidade que manda cercar de uma vez. Mas quando vê uns pouquinhos, a canoa fica lá no final do segundo calão. Então quando o peixe vai em busca da pedra, que o calão está longe da pedra, ele manda terra, fulano. Bate, quando o peixe se aproxima da canoa, tem que bater para ele voltar para a rede, sabe? Então na hora de puxar, ele leva o segundo calão lá na praia. Então ele volta, a canoa volta com 2 ou 3 pescadores e fica lá na forcada, para evitar do peixe sair, né? Senão ele sai. Então quando o peixe vai se aproximando, ele... A terra, fulano, a terra. A senhora está fazendo o quê? Esse daí é o quê? É a ponta. É renda de ponta. Tem diferença de ponto a outro? Tem diferença, sim. É igual aquela dela ali. A outra que é só um entremeio aqui. A dela ali eu faço assim. Por que a senhora decidiu começar a fazer a renda de bico? Porque eu gosto de artesanato. Então, eu sempre queria, a única coisa que eu ainda não tinha feito, né? Porque muita coisa a gente faz. Mas muita coisa a gente pode não saber, mas faz. Mas muita coisa, isso aqui eu nunca fiz. Por que a senhora decidiu começar a fazer a renda de bico? Porque eu gosto de artesanato. Então, eu sempre queria, a única coisa que eu ainda não tinha feito, né? Porque muita coisa a gente faz. Mas muita coisa a gente pode não saber, mas faz. Mas muita coisa, isso aqui eu nunca fiz. Normalmente era os próprios pescadores faziam ou as mulheres também ajudavam? As mulheres faziam. Tem mulheres que sabiam fazer rede e ajudavam assim. O que mais me admira é que pescador não sabe fazer a rede. Pescador de água doce, né? Aqui, deixa por ela aí. Bota ela aí. Foi difícil aprender?
Ah, foi um pouquinho, né? Porque a gente não tem prática de fazer essas coisas. No início é meio dificilzinho, mas depois a gente vai pegando. E por que a senhora resolveu aprender a fazer? Achei bonito. Achei bonito, irmão. Pode fazer aquele trabalho assim, ó. Garrafinhas, né? É diferente a forma de fazer, né? É difícil, não é, mas para quem tem vontade mesmo, gosta de fazer, não é difícil. Olha, essa daí mesmo agora tem o quê? Uns 4, 3 meses que ela entrou, ela já está na 3ª renda. Quer dizer que não é tão difícil assim, né? E a população de Arraial, assim, os turistas, quem compra mais normalmente? Quem pede mais? Quem... Ah, o pessoal de fora. Dão mais valor aos turistas? Mais valor, o pessoal de fora. Porque às vezes a gente vê que o turista fica encantado e o pessoal daqui às vezes não tá nem... O pessoal de fora adora. Às vezes quando chega aqui, que vê a renda, sai tudo mesmo. A renda é a rede, né, Sugamari? É muito bom. O pessoal de fora dá muita preferência para as coisas. Aí agora ela está aprendendo a fazer uma terapia na mão e isso é muito importante. Isso aqui é trabalho meu. Isso aqui eram as primitivas vassouras de mão, do velho casa. Era assim, ó. Ah, varria assim? Nossa mãe, nossa avó varria a casa assim. Eu varria assim também, tá? Viu? Vai, ó. Você varria assim e olha que é nova, né? Muita gente não conheceu essa vassourinha, né? Eu não conhecia, por exemplo. Isso aqui, tá vendo? Já foi para Portugal, para Argentina, para vários lugares. Pra ver. Isso aqui é da época do primeiro telégrafo do país. Era lá no morro da estação. Aquele morro lá. Agora trocaram de nome. Era o nome de Atalaia, né? Vai assim, vai mudando. Ah, você já faz de cabeça, já sabe contadinho, quantos vai... Mas tem que contar direitinho, sabe? Tem que estar atento, não pode errar. Porque se você prender uma malha e errar, na hora de colocar o chumbo aqui, ela vai dar diferença. Por que tem que colocar isso aí? Porque isso aqui é para, na hora de jogar, para prender o peixe. E aqui, ó. Um marcalo e um chumbo, um marcalo e um chumbo. Ela dá certinho com isso que está aqui, ó. Nesse extenso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é argila. O rapaz que faz isso aqui, eu ensinei ele a fazer vassoura, que é o único que sabe fazer. Isso aqui é badré, dourado, garoto, xarel. E aqui é Praia Grande, Praia dos Anjos, é o único lugar do mundo, já foi comprovado, que tem 2 praias de frente uma para a outra, aí que eu mostro o mar aqui. Tá vendo? Aqui é as prainhas lá. Lá é a prainha, né? Aqui é as prainhas porque tem 2 praias aí. Mas aqui é o Botorão, isso aqui representa uma praia. E a Praia Grande, Praia dos Anjos. Aqui porque o farol era mal localizado, certo? Era aqui. E tirava a visão, muita neblina, tirava a visão e havia esse naufrágio. Agora não, o farol é colocado aqui, ó. Depois que foi colocado aqui, não houve mais acidentes. Essa é a coisa mais rara de se encontrar, essa madeira aqui. Isso aqui Era madeira nativa? é própria para fazer agulha mesmo, não é qualquer madeira que serve para fazer isso não. Aí vocês usavam e faziam. Todo pescador sabia fazer a rede? Não. Só alguns também. Até hoje no campo se tem 1 ou 2 para fazer, sou eu e outra pessoa, eu acho que ninguém sabe fazer agulha. Isso é feito com canivete, tudo isso é com canivete. Eu acho que aqui a gente descobriu que Arraial é tão rico em tudo que ela tem. Em praias, os artesãos aqui são maravilhosos. A rede, a renda de bilos, isso me trouxe tanto carinho que cada vez que eu faço algum trabalho com a Tati,
a gente se apaixona mais. Eu me apaixonei de uma tal maneira que eu acho que eu sinto saudade das coisas que eu não vivi em Arraial. Eu sinto tanta saudade de ter visto Arraial de uma maneira que eu não conheci. Isso, quem me passa essa paixão, a Tati como historiadora, o trabalho de cada pessoa, da renda, da rede e de outros artesanatos que a casa contém. Então, cada dia que passa, a gente se apaixona mais um pouquinho e tenta fazer o melhor para Arraial. Acho que... Quando eu estou em Arraial, fico perto do ideal da vida que eu quero ter. Sol nascente dos anjos, sol poente, praia grande, águas limpas da prainha, ilha fundo, farol pontal, Arraial do Cabo, Gruta Azul, correntes, mares do sul, areia branca, seu sol de se dar conta, seu povo feito de sol, vida suada de sal.